A noite anterior foi realmente agitada. O diagnóstico assustador do Dan, a viagem repentina para Seul, ter passado a noite com Jae-kyun de novo, muita coisa aconteceu e como eles vão lidar com isso tudo nos próximos dias deixa a gente realmente curioso. E aí pessoal, aqui quem fala é o Guto Nunes, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje a gente fala sobre o capítulo 69 de Jinx. E aí aqui eu já vou te alertar de que Jinx está em um pequeno hiatus, a autora deve voltar só em julho a publicar a comic. Então, quando ela voltar, a gente volta aqui pro canal também para falar sobre os novos capítulos. Mas por enquanto a gente deve ter uma pequena pausa, o que eu achei maravilhoso, porque eu consegui colocar os vídeos em dia, eu confesso. Mas quando as coisas voltarem, se a programação dela continuar a mesma, os vídeos de Jinx devem sair aqui no canal a cada 10 dias mais ou menos, que ela publica a cada 10 dias aí, né, todo dia 2, 12, 22 do mês normalmente. Se continuar do mesmo jeito, eu vou tentar manter a programação aqui assim. Vamos ver como as coisas vão ficar aqui pra frente. A questão é, a gente vai ter um pequeno hiatus, consequentemente uma pausa nos vídeos de Jinx. Hoje a gente fala sobre o capítulo 69. Pra começar, já deixa o like no vídeo porque ajuda bastante no engajamento. Se você é novo por aqui, se inscreve, ativa as notificações. Fica à vontade para me seguir nas outras redes sociais. Eu sou @gutonu em todas elas. E claro, comenta quantas vezes você quiser ao longo do vídeo para me dizer o que concorda, o que discorda, o que achou de determinada cena. E agora vamos então falar sobre esse que é o capítulo que vai deixar todo mundo muito puto, porque a autora entrou em hiatus depois disso. Olha, vocês vão ficar muito frustrados. Depois de um café da manhã que encheu o Jae-kyun de raiva, porque o Dan come muito devagar e come muito pouco, eles estão os dois finalmente de volta àquela pequena cidade onde eles têm vivido nos últimos tempos. O Nan-wook liga pro Jae-kyun enquanto eles estão a caminho, contando que um organizador, um diretor de um campeonato, ele vai estar em passagem por Seul, porque ele está voltando da Tailândia e ele gostaria de conversar com o Jae-kyun. A primeira reação do Jae-kyun obviamente, de qualquer pessoa normal, é de ficar muito puto, porque ele acabou de sair de Seul. E aí ele recebe uma ligação pedindo para meio que ele ir para Seul, mas tá. Aí o Hyun vai falar para ele que a ligação também pegou ele de surpresa, mas conta que acredita que o MFC, né, que se eu não me engano é algo como Mundial Fighting Championships, eu acho que é isso, eu espero que seja isso, pra não ter falado besteira, tá querendo marcar uma luta pro Jae-kyun. Tanto o Jae-kyun quanto o Dan, que tá no carro e acaba ouvindo a conversa, os dois ficam bem surpresos com essa notícia, que veio assim muito repentina e num momento muito estranho, porque depois deles terem passado tanta coisa, parece que os retornos às lutas do Jae-kyun parecem estar bem próximos. O Jae-kyun confirma para o Nan-wook que vai estar presente na reunião, ele garante que estará lá, e o Nan-wook alerta ele de que é pra ele dar uma caprichada no outfit, né? Já meio deixando claro assim, ó, não me aparece aqui de moletom e calça jeans. O silêncio e uma atmosfera ainda mais desconfortável tomam conta do carro durante toda a viagem. A notícia pega os dois de surpresa, tanto o Jae-kyun quanto o Dan, mas os dois, cada um estão ali lidando com essa informação à sua maneira. A questão é que essa ideia de o Jae-kyun voltar a lutar ainda é uma questão que sobrecarrega muito os dois. O Dan ainda se sente muito culpado pelo que aconteceu na última luta e ainda tem um certo senso de responsabilidade sobre a Jinx do Jae-kyun. Já o Jae-kyun, ele tem muita preocupação sobre o seu retorno às lutas, né? Ele se sente constantemente muito inseguro sobre isso, ainda mais num momento como esse, onde tudo parece tão fora de lugar para ele, né? Nada na sua rotina ideal que ele vivia antes parece estar como era. Durante a noite ele treina sozinho enquanto pensa sem parar sobre essa luta, né? Mesmo
que a reunião com o presidente do MFC nem tenha acontecido ainda. Ele fica se perguntando se ele tá realmente em condições de competir nesse momento, porque ele sabe que ele não tá ainda no 100% dele, e ainda tem toda essa questão com o Dan, que não teria como ajudar ele direito com a Jinx dele. Ele inclusive cogita contratar uma outra pessoa para lidar com isso e tentar minimizar um pouco os problemas. Mas ainda assim ele precisa treinar. Será que ele já tá pronto? Já é adequado que ele possa treinar como antes? Inevitavelmente, pensando sobre tudo isso, sobre os problemas com o Dan, sobre a condição ruim do seu ombro, né? Ele não consegue deixar de pensar no Jiumin, aquele lutador que enfrentou ele na última luta antes dele parar esse tempo. Ele não consegue deixar de lembrar daquele arrombado e colocar toda a culpa disso tudo, tanto dos problemas com Dan quanto do físico dele, no próprio Jiumin. E ele não deixa de ter razão. Claro, talvez sobre o Dan não, porque ele é um arrombado com o Dan. Mas sobre o Jiumin, sobre a condição física dele e tudo mais, talvez boa parte seja culpa do Jiumin, sim. Lembrar do Jiumin enche ele de uma energia movida à raiva durante aquele treino que ele tá fazendo à noite, mas não resolve nada. E muito menos, não responde nenhuma pergunta. Afinal de contas, tá tudo bem competir desse jeito? Ele tem alguma chance se ele competir? Ele tá pronto pra competir? Ou talvez aceitar essa luta seria só mais problemas que ele ia estar arranjando nesse momento? Quando ele deita pra dormir, ele continua pensando sobre isso. A cabeça dele não dá descanso. Ele fica ali se perguntando mais uma vez e não entende o que tá acontecendo com o Qingdan. Só que é uma solução rápida pra isso tudo. Tudo isso deixa ele muito frustrado, ele sente que tudo na vida dele tem dado errado. E até mesmo as enxaquecas noturnas que impediam ele de dormir, que tinham melhorado nos últimos dias, quando ele estava vivendo naquela cidade pequena, parecem ter voltado. Nossa, gente, coitadinho, né? Ai, que barra! Que dó dele ser um coitadinho famoso podre de rico que consegue basicamente comprar tudo e todos. Nossa, que barra! O coitadinho tem uma personalidade merda. É a escória, o chorume do lixo. Ele vê todo mundo fazendo tudo pra ele mesmo assim, porque ele tem muito dinheiro, porque ele é muito famoso. E mesmo assim ele... Ai, que barra, coitadinho. De repente ele escuta aquele senhor vizinho dele chamando por ele, pedindo ajuda. Ele conta que encontrou o Dan mais uma vez sonâmbulo no meio da rua durante a noite. E levou ele pra casa dentro da caminhonete. A questão é que ele não consegue levar o Dan sozinho pra dentro da casa, né? Tirar da caminhonete e levar pra dentro da casa. E ele tem pena de acordar o Dan naquela situação, que ele parece realmente exausto. Enquanto o homem não quer acordar o Dan, porque ele parece dormir tranquilamente, o Jae-kyun pensa diferente e num acesso de raiva que ele tem constantemente, porque é um arrombado, ele arranca o Dan da caminhonete, joga ele no chão e joga um balde de água na cara dele pra acordar ele. Daí, sem dizer nenhuma palavra, ele simplesmente dá as costas e vai embora. E o Dan fica ali depois de acordar daquela forma, repentinamente, sem entender nada do que tá acontecendo, sem entender como ele foi para lá, sem entender por que o Jae-kyun fez aquilo ou por que o Jae-kyun tava lá. Mais uma vez, a solução para os problemas e inseguranças dele foi descontar no Dan, né? Ver o Dan dormindo lá tranquilamente, sereno e se sentindo irritado, porque ele sente que todos os problemas que o Dan tem enfrentado recentemente acabam respingando nele também, porque ele é o centro do universo, né? Tudo é sobre ele. Então a reunião que o Jae-kyun tinha marcado chegou. Ele tá todo engomadinho. Confesso que ficou uma graça. Ele tá lindo. Ai, como pode, né? Relação de amor e ódio. E aí, durante a reunião, a gente já sabe que o ranking dele caiu, o que era meio óbvio, afinal de contas, ele não compete tem um bom tempo, e que por isso eles não conseguem colocar ele numa grande luta, e muito menos para disputar o cinturão de campeão nesse momento. Eles também falam sobre a investigação sobre a tentativa de sabotar a luta do Jae-kyun na luta que ele fez nos Estados Unidos, né? Quando o Dan acabou tomando aquele suplemento no lugar dele. E eles contam que conseguiram identificar o responsável, o culpado por tentar entregar aquela substância
mas que ele continua foragido e que eles acreditam que ele faça parte de uma gangue ainda maior. A organização, inclusive, acredita que sejam os mesmos responsáveis pelo problema com o spray que machucou o Jae-kyun na última luta dele, mas eles precisam de provas melhores e investigar mais antes de assumir qualquer possível ligação com o Jimin ou com a equipe dele. Eles ainda aproveitam a conversa sobre isso para se desculparem da maneira como a equipe de investigação tratou um dos membros da equipe do Jae-kyun naquela ocasião. No caso, isso se refere ao momento em que eles interrogaram o Dan, acreditando que ele estivesse envolvido, até porque foi pra ele que entregaram o shake naquele dia e tudo mais. E eles trataram ele realmente de maneira assim muito violenta, muito babaca. Pouco tempo depois dessa reunião terminar, o Jae-kyun ele dirige de volta para a pequena cidade litorânea na qual ele tem vivido ultimamente, né, onde o Dan tem morado também. No caminho de volta, essa viagem longa, ele sempre tem muito tempo para refletir. E daí ele para e lembra da noite anterior, como ele tratou o Dan daquela maneira tão violenta, tão estúpida, arrancando ele do carro, jogando água. E ele começa a refletir sobre como só de pensar em voltar às lutas, os nervos dele já estavam totalmente à flor da pele. E ele acabou explodindo em raiva. Ver o Dan naquele estado, um dia depois dele ter ido ao médico e ter recebido um diagnóstico tão ruim, e ele simplesmente já não tá se cuidando de novo, deixou ele muito frustrado. O Jae-kyun não se conforma de que depois daquele diagnóstico horrível, o Dan simplesmente voltou a beber antes de dormir, assim que eles chegaram na cidade. Ele não se conforma com aquilo, mas ele tenta deixar isso um pouco de lado, porque a única coisa que ele tá decidido é que ele definitivamente precisa voltar a treinar para poder voltar a lutar. No rádio, a programação é substituída por vários alertas da região, da cidade, sobre uma tempestade, como o mar tá violento, né? E realmente tá uma chuva muito forte, a gente vê os quadros mostrando isso. Quando ele passa pela praia, inclusive, ele percebe uma grande aglomeração lá na beira-mar, e inclusive também uma equipe de busca. Quando ele chega na casa, ele percebe pegadas aparentemente descalças saindo do quarto onde o Dan mora, onde o Dan vive. E aí nisso ele tem de relance uma lembrança sobre o dia em que ele encontrou o Dan naquela cidade pela primeira vez, que o Dan estava sonâmbulo caminhando em direção ao oceano. Essa lembrança da primeira vez que ele reencontrou o Dan se misturam com os alertas sobre a tempestade que ele acabou de ouvir e sobre a visão que ele teve daquela aglomeração e das equipes de busca na praia, e o rosto dele logo é tomado de uma expressão de muito medo. Ele instintivamente volta em direção à praia, onde ele viu aquela gentarada. Ele acaba de se ver tomado por um medo desesperador de que possa ser o Dan que eles estejam buscando. Quando ele chega lá naquela aglomeração, uma mulher acaba contando pra ele que parece que um jovem rapaz, aparentemente muito bêbado, caminhou em direção ao oceano e acabou sendo levado porque o mar estava muito agitado. E que as pessoas em volta acham que nem tem chance dele ser encontrado, porque o mar estava realmente muito forte. O Jae-kyun, então, tomado por desespero, né, ele invade o barco da equipe de busca que está naquele momento, que aparentemente conseguiu resgatar um jovem. E mesmo sobre os protestos, os homens alertando de que ele não pode fazer aquilo, que ele não pode entrar no barco, ele passa por todos eles e entra no barco e se depara com aquele rapaz. Não é o Dan. Então o semblante dele muda para um rosto tomado de preocupação. Afinal de contas, não era o Dan. O Dan pode não ter sido resgatado. O Dan pode ter sido que aquele fosse um outro rapaz, um outro caso. O Dan simplesmente sumiu e não seria a primeira vez que ele teria tentado entrar no mar enquanto estava sonâmbulo. Ele é tomado por completo desespero ao pensar nisso, enquanto os homens ali da equipe de resgate tentam tirar ele do barco. Ele luta contra os homens que tentam retirar ele do barco e de repente ele escuta uma voz nas costas dele. É a voz do Kim Dan. O rosto surpreso de Jae-kyun parece que viu um fantasma
fantasma. E o Dan pergunta tão surpreso quanto, talvez, pergunta pra ele o que ele tá fazendo lá. E ele não tem resposta. O Jae-kyung, quando vê o Dan, ele simplesmente sai do barco e toma o Dan em seus braços. Um abraço. Um abraço. Literalmente. Vou repetir. Um abraço. Algo que o Jae-kyung nunca fez por ele. Uma demonstração genuína de afeto e de preocupação. Um abraço muito forte e apertado, onde o Jae-kyung parece querer segurar o corpo do Dan o máximo possível em meio àquela tempestade. Parece que ele tá quase que querendo proteger ele. Parece que ele tá querendo impedir que o Dan possa ir embora ou ser levado de alguma forma. Vou repetir, um abraço. Olha, o Jae-kyung provavelmente nunca viveu tantas emoções em um período tão curto de tempo como aconteceu nesse capítulo. As incertezas da reunião, a raiva que ele sentiu repentinamente pelo Dan, né, as inseguranças que ele tem de voltar para as lutas, muita coisa que ele teve que absorver em um curto período de tempo. E o pior de tudo foi a possibilidade, a sensação de acreditar que pudesse ter perdido o Dan, de que o Dan pudesse ter sido vítima daquela tempestade. Mas provavelmente nenhuma dessas emoções vão ser fáceis para ele, e depois do que aconteceu nesse abraço, talvez nem pro Dan entenderem. O medo de perder algo ou alguém, eu acredito que seja uma coisa que possa despertar emoções muito honestas na gente. Mas uma coisa é claro, nenhum dos dois estava pronto para lidar com essas emoções. Foi um dos capítulos mais intensos que a gente teve na história até agora, e eu acho que ele abordou muita coisa para os dois pararem e pensarem sobre a relação deles e sobre como eles se sentem em relação um ao outro. E a maneira como eles vão lidar com isso, né, sobre como eles vão lidar em como eles se sentem em relação um ao outro, é o que pode mudar todo o rumo da história daqui para frente. E claro, como a autora é uma arrombada, ela decidiu entrar em atos agora, nesse momento que tá todo mundo querendo saber o que acontece. E eu não tenho o que fazer a não ser esperar junto com vocês. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe nos comentários quais as suas expectativas para como ela vai desenvolver a próxima parte da história agora. Espero que tenham gostado do vídeo, eu vejo vocês no próximo vídeo. Um grande beijo, tchau, tchau!